Deixa eu gravar. Aí. Deixa eu ver esse texto aqui, né? Esse texto tem que colocar no bloco das perguntas. Nossa, eu nem consegui ler todas as perguntas. No caso, estava tudo repetindo, então. Por isso que eu deixei separado. Hum, Boa noite, pessoal. Boa noite. Hugo, do nosso lado, você sabe se mais alguém entra? Não sei, Ju, mas acho que a gente pode esperar aí o período normal aí de espera e começar. Como que é Beleza. o padrão? Normalmente a gente espera 5 minutinhos, 10 minutinhos. E também a gente pode ir começando e, de repente, se for entrar mais É. alguém aí, a pessoa entra no decorrer. Uhum. Como é que é a dinâmica? Vai ser tudo aqui ou vai separar em salas? Então, normalmente, quando a gente consegue formar até uns 7, 8 grupos, a gente faz a mentoria de forma privada. Mas aqui deram Uhum. muitos grupos. Então, daí a gente faz de forma coletiva e com a ideia de os alunos eles já vieram preparados para isso, então eles já têm dúvidas. Então, daqui a pouquinho a gente vai abrir para eles começarem a tirar dúvida, e muito provável que a dúvida de um seja a dúvida de mais de uma pessoa. Então, às vezes, um monte de gente veio preparado com algumas perguntas, e na verdade, como elas podem se repetir, então acaba que um responde do outro e, e segue dessa forma. E daí eles vão pedindo orientações também. E como é um desafio, então eles acabam que não abrem tanto o objetivo do desafio, né? Porque aqui tem vários grupos, Uhum. então eles vão mais tirando dúvida mesmo. Vim, Lugo. Quantos que a gente tem, Gabriela? tô ouvindo. Então, aqui a gente tá Tipo, com vai querer quase deixar 40. algumas Na coisas claras? turma, deixa eu ver quantas são. Porque, O quê? tipo, tem umas Mas perguntas, tem umas grupos perguntas é que são menos, né? muito, são muito genéricas, tá Não, ligado? Tipo, nossa, que grupo responde bastante tinha coisa, mas tem umas que são mais dado, específicas, entendeu? acho que Uhum. uns E aí, tipo, vai querer 16, fazer o quê? Quer 19 colocar, grupos. fazer as perguntas mais Deixa eu abertas ver pra também não aqui entregar o muito formulário. do que a gente pensou, Tinha pra dado Se não bastante quiserem ter grupo. mandar copiar ou para a não? Mano, falar gente que as você, pra mim a gente pode fazer apresentaçõezinhas qualquer e a gente pode pergunta, dar uma olhada porque também se tiver alguma ali não que tem a como gente acha que fugir muito disso, tá precisa ligado? Eu acho que todo mundo vai fazer de algum basicamente a mesma coisa, só que de direcionamento, maneira alguém de diferente. fora, alguma coisa assim. A Não, gente eu pode Assim, sei, dar mas é porque tem umas que são, tipo assim, que a É gente que como começa a esse é o falar um bagulho primeiro de contato, ofensing, então eles tipo, estão essas coisas muito assim, no são mais entendimento do específicas, problema ainda. tipo, não no Então, aspecto e essa geral do mentoria problema, ela vai sabe? ser muito Tipo, rica por isso, porque eles têm algumas não, dúvidas. mas é isso que eu tô Inclusive, falando. Em algumas questão pessoas até me de mandaram QR dúvidas Code, bem essas coisas assim, pô, acho que deve todo mundo usar isso, iniciais, de entendeu? construção de trabalho. Tudo que eu falei, não, essas dúvidas vocês vão conseguir tirar Mas a hoje. gente, E daí, na tipo assim, ó, sequência, vamos numa próxima tentar focar nas mais mentoria, genéricas. aí a gente vai pedir os trabalhos, e daí eu e o deixa eu Thiago a gente tentar faz um colocar aqui, ó, filtro que são mais e a gente genéricas, deixa eu envia para ver. vocês os melhores. O do Uhum. atrito, ver onde que tem Entendi. mais atrito, tá Beleza. ligado? Porque, Isso, tipo, isso. E são aqui tem uma 5. mãozinha Então, a do atrito, levantada. acho que José, é pode falar? genérica. Genérica, Boa isso, noite, boa. pessoal. Minha curiosidade é mais sobre o É... processo em si, aproveitando que essa é a primeira Aí a mentoria, e última lá, talvez que não é seja do o, se propor o uma momento solução de baseada no responder a minha smartphone, dúvida, mas é visão suficiente as para essa próximas mentorias integração. Sim, vão seguir esse mesmo formato de sim. Aí geralzão, o resto, todo o outro mundo tem QR Code, que já junto, passa de todos bagulho, os já não grupos é tão genérica. na mesma. Então, Eu quero olha, essas duas, então. Então, vocês porque vieram as outras, ó, a outra do fala ano de passado, troca vocês de horário eram proativa, em, da tipo, flexibilidade de última Astéria, né? hora, que é uma coisa Isso. diferente, né, que a gente tá Na implementando. Astéria, E a como primeira fala de a gente offensing, pô. conseguiu Vamos fazer fazer essas a duas, mentoria de então, forma né? privada. Se tiver duas só que a gente pode escolher, as duas, né? Acho que, eu não me recordo, gente, é que são tantas turmas, mas eu acho que sim, né?
Foi. Também Foi tem privada a do MVP lá também, Os né? dois challenges que a gente Que teve eles no consideram primeiro como dia, quando inovador. foram de forma privada. Do que eles consideram como uma solução inovadora, Então, né? tudo Perguntar qual que é o depende da ponto de vista quantidade deles de Onde tá grupos, sobre o de problema. grupos. Eu Então, mandei, pô. se Eu mandei na lá. próxima mentoria a gente Aqui, ó, o que abrir a para Clickbus vocês define como uma cadastrarem solução os inovadora? O grupos uso de e tecnologias não de forem ponta tantos ou uma grupos, a solução gente simples consegue usando fazer de uma Ah, tecnologia forma de mais forma privada. extremamente eficiente. Até abrindo, Entendi. como aqui a sim, Clickbus tem 2, 3 profissionais, a gente conseguiria até abrir 2 sim, salas essa é boa também. simultâneas, mas sendo uma turma muito grande, aí a gente não consegue. Tá, ok. Aqui, O- Gabriela, para a gente, até uns 20 Se, grupos a gente consegue fazer, a gente se organiza para isso. A gente participou do Challenge ano passado, né? E foi por o- aí que a gente fez eu quero também fazer uma as pergunta em mentorias relação rápidas à ali, questão de 5 a 10 minutos cada uma. viabilidade E a gente de se dividiu. uso de O grupo hardware, aqui é para a gente ter em pelo menos questão 3 ou de 4 equipamento, pessoas tecnologia sempre. externa, Então, né? acho que Física, essa Tá. primeira câmeras, inicial, a totens, gente essas não coisas. Além conseguimos do. contratempos aqui com o pessoal da Então, TIM também. mas acho que cai Não, meio que nessa tranquilo. Então, pergunta aí, nas só precisa próximas a gente modificar ela, daquela que consegue eu falei lá. organizar dessa forma. Tipo, sabe a última que É. eu falei lá, do Tá 100% eu, baseada no hoje smartphone? tô eu aqui, Sim. a Só colocar um Ju, abre né? aspas E lá, pô. o Tipo, colocar uma coisa Fernanda assim, também, se é possível a integração que de também tá aí. outras coisas, como totens, essas coisas, E câmeras. deixa eu ver se tem mais alguém aí, se manifeste. Ah, E tá o sim. Gabriel também tá aí, da Legal. ClickBuzz. Então a gente hoje está em 4, estamos em 4 pessoas. Sim, sim, O pessoal verdade. acho que não abriu a Não, é câmera. verdade, essa supre mesmo. Não, Maravilha. mas tipo assim, deixa essa pergunta do jeito que tá, mas tipo assim, coloca esse Eu seu acho que a adendo, gente sabe? já pode começar, gente. Coloca esse Vamos negócio lá. que você falou sobre trocar. Bora lá. Sim, sim. Quem já tiver as dúvidas, Eu não vou ser o primeiro a perguntar, não, tô suave. Deixa alguém aí. Vocês podem explicar melhor o público-alvo de vocês? E aí, Ju? Pode ir lá. Bom, o nosso público-alvo são clientes que usam o aplicativo para comprar passagens de ônibus. Então, são pessoas que viajam de ônibus Pô, mas que pergunta e também, né? normalmente Mais são genérico pessoas um impossível. pouco mais jovens, porque é o público que costuma usar mais aplicativos, mas é claro que a gente tenta diversificar esse público, então, pessoas que estão interessadas em comprar passagens de ônibus, tá? Qual a faixa etária? Hugo, sabe mais ou menos qual que é o que pega mais? Fazer uma pergunta genérica quem que é já o agora, público uma das? hoje da E ClickBuzz? ficar livre Quem que é o de uma público que a delas? gente quer atingir Ah, com sim. esse challenge, né? O que eu faço? Complementando um pouquinho Pode a Ju. fazer. Aí é uma daquelas duas primeiras, né? Hoje, mais ou Aham. menos, metade Quer das colocar Eu a vou pessoas sua fazer. que já? compram passagem de Aham. Que ônibus já Eu quero falou fazer aquela. aquele adendo lá online. de hardware que você falou? Aham, E quem que é essa aham. metade que compra de forma online? São pessoas normalmente mais jovens, são pessoas que estão nos principais centros, São Paulo, Rio de Janeiro, as principais capitais, e onde o deslocamento ali é mais custoso, mais difícil, né? E são pessoas que compram passagens de trechos longos. Esse é o principal perfil das pessoas que hoje compram passagem online. Com esse projeto, a gente quer atender quem não compra passagem online, né? Que provavelmente é um público complementar a esse, é quem faz viagens mais curtas, quem está mais espalhado ali pelo país, nas cidades menores, pessoas com um pouco mais de idade, e aí é difícil a gente medir, porque a gente não tem pesquisa sobre esse pessoal que está no offline, né, que compra no guichê. Mas um grande resumo seria isso, assim, entender como que a gente faz para atingir as pessoas que hoje compram no guichê. Então, hoje, o público que a ClickBus quer atender com a gente aqui no projeto não é o público jovem, porque o público jovem, ele já é atendido, né? Então, eu preciso fazer uma solução com um público, pode ser um público, sei lá, uns 40 a mais?
talvez? Ah, Para quem diria. aquele. É que tem toda uma combinação, né, Mary? Tem público jovem que não compra com a gente também. Por exemplo, tem muito público universitário que viaja com uma frequência muito alta, viagens curtas, também não compram, não costumam comprar com a gente. Então, assim, eu acho que são públicos meio. Eu coloquei grandes públicos, né? Eu acho que sim, um público é a galera ali mais 30, com certeza. Acho que mais 30 é um corte Uhum. bom. Mas também é o público que compra trechos curtos. Ah, É, entendi. E aí, e também é o público que está em cidades menores. Normalmente, quem está em cidades menores, às vezes é mais fácil você se deslocar e comprar lá na rodoviária, que você sabe que vai ter a saída, do que comprar com antecedência pela internet, né? Mas aí eu pensando em cidades menores, fica meio complicado de eu fazer uma rodoviária inteligente, que nem vocês tinham Então, citado na primeira, isso. na primeira Não, mentoria. não, não Por- vai dar, não vai dar. Eu estou só te explicando quem são os dois públicos que a Ah, gente tem. legal. Tá. O foco é a gente fazer um teste numa rodoviária ali. Não diria também uma rodoviária como o Tietê, mas talvez uma rodoviária de médio porte, como Campinas, Jundiaí, Santos. Eu acho Tietê, né? Então, Tietê é muito grande, né? A É gente vende grande, muita entendi. passagem para o Tietê, muita passagem para a rodoviária principal lá do Rio, esqueci o nome lá. Então Mas as vocês outras querem um foco menores é em. menos, sabe? Em Salvador, por Uhum, exemplo. tá, entendi. Tá bom, obrigada. Quando se fala de integrar a experiência digital para esse público que vocês citaram, que não utiliza o app, que não compra, a gente está falando de todo o público que já é cliente ClickBuzz e vai no guichê e compra, ou, perdão, do público que vai no guichê da ClickBuzz e compra, ou público que também não vai, não conhece a ClickBuzz e está ali na rodoviária, por exemplo, de pequeno porte ou médio porte que não tem um guichê da ClickBuzz? Boa, José. A gente não tem guichê, tá? A gente só tem a operação online. Então, esse é o principal abismo, né? Como é que a gente faz alguma coisa para facilitar a vida de quem está indo para a rodoviária? E aí, assim, a gente não fechou um público tão definido, né? Porque a gente pode ter a pessoa que compra com a gente online e tem uma certa dificuldade lá na rodoviária de encontrar a plataforma de embarque, de fazer o processo de embarque. E aí a gente pode pensar em como a gente diminui o atrito lá. Mas se a gente pensar hoje assim, qual que é hoje a maior missão como empresa? É conseguir trazer esse público que está comprando direto na rodoviária e não está nos meios digitais. Então, o que a gente puder pensar de tecnologia que faça com que seja mais atraente para essa galera comprar no meio digital, no app, ou que seja num totem, para a gente faz sentido. Entendi. Obrigado. Sobre a acessibilidade da nossa ideia, porque vocês falaram que a ideia é colocar em uma rodoviária de médio, né? Não pensar Uhum. tanto naquelas rodoviárias com maior infraestrutura, nem nas Beleza, meio que já menores, respondeu. mas pensando na infraestrutura de, tipo, instalar esses Parece que eles meio que totens, respondeu já. que vocês colocaram, Do bagulho ou até do totem mesmo inteligente? Eles não ensinar a querem fazer isso? utilização deles. Ah, É. então. Eu fico na Mas dúvida eu tô achando que eu vou fazer ela mesmo a assim. pessoa vai precisar, O quê? o totem pode funcionar Hã? sozinho. Ah, ok, a pergunta sobre isso aí? Não, É. mas faz, Tipo, pô, porque nossa o primeiro ideia tópico não foi funcionar falado de em 100% única baseado no coisa, um smartphone, se físico é da isso que eles estão pessoa indo na pretendendo. rodoviária e tendo todo o problema na rodoviária, né, toda a solução dentro de lá, ou ela tem que ter um aplicativo, ela tem que ter um Sabe o que pode acesso fazer, para ter Hugo? antes, né, antes de Hum. chegar na rodoviária. Se eu perguntar, mistura essa daí com O a do MVP lá, a objetivo última, principal é reduzir da atrito, solução né? inovadora. Mas vocês Já podem manda as ficar duas de uma livres vez. para fazer um recorte Uhum. específico dentro disso também.
Deixa eu ver. Fala, não, a gente vai criar um sistema na Porque, tipo, ela vai rodoviária falar se que eles quem tem o consideram app vai suficiente essa ter integração 100% do menos celular, e aí fricção quando pergunta se chegar na eles consideram rodoviária. o uso de tecnologia de Ou a ponta uma gente vai solução criar simples, uma entendeu? estrutura na Peraí, rodoviária como é que é? que a Perdão. pessoa vai poder Tipo, porque, fazer ó, tudo lá com essa muita que você tava falando que você ia falar facilidade era e vai é do ser meio que smartphone, um não é? pulo Uma para solução 100% integrar no baseada no digital. smartphone é vista como suficiente Eu acho que aqui Uhum. vocês podem ficar à do ponto de vista vontade deles. para criar em cima disso, Era essa tá? que você ia fazer ou não? Não, Eu não, acho eu que a queria. gente não deveria Assim, pensar aqui, Pedro, eu até coloquei talvez, entre parênteses lá na questão da viabilidade do de equipamento ter uma externo, né? equipe na Ah, rodoviária, tá. porque aí eu acho que vai um pouco contra o que a gente quer. Entendo. É algo mais da Eu ClickBus. ia falar, Vocês ó, não eu vou mandar lá no teriam, grupo pra tu ver, ó, o que É. eu quis vocês não dizer. teriam tipo um Deixa eu ver aqui. grupo na rodoviária da ClickBus trabalhando lá, né? Ou Não, a gente também, poderia até ter numa ação de lançamento ou algo assim, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga agregar tecnologia que encha o olho de quem vê, mas que não seja uma tecnologia ali assistida pelas pessoas, porque senão a gente concorre com o guichê e aí até tem problemas com isso dentro das rodoviárias. Foi falado bastante questão de totem, né? Eu acho que muita gente talvez vai pensar em fazer totem. Qual que vai ser a diferenciação, assim, o que que vocês vão ver de um totem Alô? para o outro? Porque, Alô? assim, Opa. vocês até citaram na Manda, Lúcio. documentação um totem de vidro como exemplo. E eu fiquei um pouco Porque confusa nesse item. porque Vocês estão totem na chamada aí? muito boa a tua Então, provocação mesmo. Algum de vocês Porque faz a conexão? totem, a gente vai falar de fazer uma Meu aham. computador tá de aplicação, mal a né? pior aqui, meu HD. Eu acho que só uma Sei lá. aplicação de Vou instalar o autosserviço computador. não resolve o que a gente E espera. Tem que ser o Teams foi algo junto. maior, Tá né? A ouvindo? gente fala também de Deixa eu IoT ver. ali, de RFID, a gente fala de outras Não, coisas. Eu espero Não? que não seja não. todo Acho que mundo tem que que ir vá sim por propor janela, né? totem. Simplesmente um totem, né? Eu acho que, claro, que dá para Ah, já tá construir em cima compartilhando, pô. dessa Às vezes você ideia. tá mutado. Mas você está esperando, Mas um Deixa eu ver totem com aqui. inteligência artificial? Não, tá normal. não, Não, eu pessoalmente não estou esperando peraí. isso, assim. Eu acho que eu acho que eu não estou Deixa eu gravar. esperando nada, assim. Eu não tenho um produto em mente que você vai acertar o produto que eu estou esperando. Eu estou esperando ser Pior que não surpreendido sai áudio mesmo. com algo que a gente não pensou ainda, porque o Não resto tá a gente já mutado o pensou. teu A gente já coisa? tem aquele totem que tem Não, um Aqui, fica. tabletzinho lá, não, que a tô com áudio pessoa normal. entra como se fosse numa página web, passa o cartãozinho na máquina e compra. Isso a gente já tem. Isso já tem na rodoviária? Já tem em algumas rodoviárias. Tô conseguindo Mas jogar no como quê? que No funciona coisa. passar essa parte do cartão? Entendeu? Vocês usam como? Vocês No Teams, o tem a máquina lá Teams do cartão? Como tava no meu funciona? HD e meu É HD um ele totem igualzinho esses de pagar tá. Tipo, não tá estacionamento sendo em Ah, reconhecido, shopping. mas basicamente. não tem como Cartão pelo de Ah, coisa não, né? pagamento. Pelo site, né? entendi. Tá. Beleza. Obrigada. Esse Só daí já tem, assim, esse não traz novidades. Esse, Pela verdade. esse não traz novidade. Então, você já tem um Deixa eu totem ver de aqui. pagamento. Deixa eu ver se Mas tem. esse totem ele Deixa eu só ver se serve tem. para pagamento ou eu consigo fazer impressão de E aí eu passagem mando o link pra tu nele? Consegue coisa. fazer tudo isso. Consigo fazer pedido de Vai fazer o quê passagem então, nele? porra? Sim, consegue Deixa eu comprar, botar aqui. imprimir, Ah, eu tô mandando comprar E e e qual também. imprimir na rodoviária? hora. Como é que tá sendo a Deixa E eu experiência qual, aí, ver. rodo, rapaziada? qual, Vocês estão vendo qual, isso? ro- qual rodoviária que vocês têm Da esse mentoria? totem? Aham. Oi? Deixa eu ver aqui que eu Tá não tenho merda? esses Aham. detalhes de. Quem Eu dera nunca vi um Meu desesperado. Deus. totem Os caras pessoalmente. estão falando que já tem Na hora totem, que pô. Vai falaram fazer que o quê era então? com. Eu vou pegar aqui. Então já tá Bom, feito. Procura outra empresa aí. Vocês podem pensar também Não, no porra. caminho inverso, né? Então, por exemplo, que nem o Hugo falou, né? Faz 50, 40, 60% do público ele não Pior que na hora que compra falaram que isso daí era com a em gente online conjunto, ou já compra algumas bateu a passagens e não vontade de nem compra outras, participar né? disso aí, de verdade. Qualquer motivo. E aí, a única certeza que a gente tem é que esse público passa obrigatoriamente na rodoviária, certo? Essa é a única certeza que a gente tem. O resto, pagamos consultorias, né? Falamos com a família das pessoas, temos o estereótipo, assim, é uma senhora que, né? Então, assim, a única certeza é que que o cara tá lá na rodoviária. E aí pensa, assim, numa coisa legal, né? Dentro do escopo, obviamente,
que vai fazer esse consumidor lembrar da ClickBus, interagir, né? E depois ficar interessada em seguir outra experiência com a ClickBus, seja no site, seja no app, né? Entendi. E pode ser alguma coisa que vocês nunca viram, né? Nem o Hugo falou, o totem de pagamento está até mais comoditizado hoje em dia. Tem a Mas questão vocês nunca também viram. Ah, putz, fica chato ali a gente competir com um serviço que já tem na rodoviária, né? Não é bem o caso. Então vocês têm uma ideia assim, o que que não tem na rodoviária? Já é um bom começo, né? meu Deus, mas não tem o que fazer sem ser isso. Entendi. É porque quando vocês falam A gente faz o totem quê? A de gente coloca vidro, eu um ainda não manequim com uma entendi placa muito lá, bem venha para a disso do ClickBus, é totem isso que eles de querem? vidro que vocês Meu sugeriram Deus, na eu não tô documentação. entendendo. Vai fazer o quê, Mas a porra? gente não sugeriu, Meire. Eu acho que você travou muito na imagem que a gente colocou lá. Ju, se você puder até colocar a apresentação de novo, acho que vale. Ali a gente está querendo trazer uma visão de futuro, assim. E aí a gente põe esse totem de vidro holográfico como uma visão de futuro. Como a gente entendi. coloca outros exemplos, assim, mas não é a Entendi. Não sugestão que. do totem, tá? Tá. Bom, mas o Gabi, totem você deles, puder eles liberar têm. para minha Então, apresentação mas a aqui, nossa eu ideia não tá compartilho. ruim, né? Pô? Opa, Uhum. deixa eu liberar A gente agora. tá usando o negócio pra totem pra E reconhecimento aí, acho facial, que pô. um Isso aí não adendo tem, pô. interessante nessa provocação da Mary é que Mas eu não você vi tinha falando disso. citado a questão da inteligência artificial, né? Não é obrigatório usar, mas como o Hugo estava falando, assim, o totem, se para quem for para a linha de fazer um totem, não pode ser um totem como a gente já tem, né? Não pode ser o totem como é o pagamento de cartão de estacionamento. Então tem que ter algo a mais, algo que a gente não esteja esperando de um totem comum, algo que faça as pessoas ficarem curiosas para ir nesse totem ou terem um incentivo para usar, que seja algo diferente. E acho que muito disso pode vir de soluções que usem IA. Não necessariamente. Pode ser que vocês pensem em uma solução muito interessante que não use nada de IA. Mas a gente tem falado bastante de IA aqui dentro da ClickBus, então se vocês tiverem alguma solução com isso, pode ser interessante também. Ó, tem um comentário muito bom aqui, estou lendo os comentários do Vitor, que o Vitor fala assim, ó, nos challenges anteriores adotamos uma postura mais voltada à venda da solução. Para este ano, dado o contexto do desafio, a expectativa é que atuemos como uma squad, com vocês desempenhando o papel de Product Owners. Não, a gente está aqui para comprar uma solução de vocês. É exatamente igual vocês estão acostumados. A gente está trazendo nosso problema, Meu Deus. o desafio que a Velho, gente sem tem ser e a gente totem, não tem o que se precisa de fazer, uma velho. Vai solução. colocar o Então quê a gente hoje? está aqui Mas pode usar o Jarvis, totem, vai não lá. pode. Mas eles não estão falando que não para pode que usar o vocês totem, eles só vendam a querem fazer solução o de mesmo modelo vocês do que o próprio da para a rodoviária, pô. gente. De pagamento. Pelo que eu entendi. Então, Aí ó, acho- aqui a gente. Aqui eu acho que Aí a nossa causou solução que a gente tá confusão, né? A apresentando, gente aquele fala negócio de assim, reconhecimento totens facial, de cognitivos, né? O verificação através de concierge de câmera, vidro, tudo. Aí vale você que é fazer essa pergunta, pô. muito nessa ideia de ter Além do alguém totem, das aqui, câmeras, tá ligado, Hugo? talvez, como se fosse uma pessoa, robô, alguma coisa, que tenha uma interface natural, né? Que consiga visualizar as no coisas. Então, WhatsApp, aqui rapaziada. Aham, tá todo mundo xingando todo mundo. Olha o que o cara acabou de não é mandar já aí. aquela ideia de totem clássico, né? Mas eu acho que o nome Não ficou foi minha ideia. totem, ó. Eu acho que é isso aí, Então, ó. acho que isso causou confusão. Isso aqui é uma visão de futuro. Então, assim, não É uma- necessariamente essa é a solução que a gente está esperando. Pode ser algo no meio Uhum. do caminho. Aí tem um outro comentário aqui sobre a diferença. O Gabriel que fez diferença da região. Eu acho que vocês podem criar um contexto para vender a solução para a gente, né? Essa minha solução, ela resolve esse problema aqui para esse tipo de público. Eles estão querendo, então, ir atrás daqueles 30% que eles Deixa eu ver falaram, o que mais que que passam na tem. rodoviária e não pegam com a ClickBus, é isso? Tem que criar um contexto. Essa da idade eu Oi? falei. É Pode porque eles falar. falaram quê? no começo que, Falar. tipo assim, que um dos focos deles é pegar Quem esse tá falando? percentual de pessoas que Luan? passam pela Peraí, rodoviária, Valéria. mas não necessariamente Quando têm você- experiência com o Não, ClickBus. mas você falou, mas eu já entendi. Aham. É isso que é a Quer ideia? testar, Mary? pra ver Eu acho que isso é um dos públicos que você quer Eu já atingir, né? entendi. Não, sim, um dos públicos que querem atingir, mas a ideia deles é pegar aquele 60% aí, tipo, tem assim, um interesse em Ou seja, ter eles não ClickBus. querem as pessoas que já usam o app.
Aí a né? gente tem mais Sim, uma mãozinha levantada aqui do Eles Leandro. Pode querem, falar, Leandro. eles querem uma solução Boa noite, pessoal, tudo bem? que não Bom, dependa só do app. Então, ou seja, aquela pergunta nossa já mentoria. foi respondida. Tenho duas E dúvidas, na também verdade, que não seja mais o falando totem sobre a simples, questão né? de De pagamento. limitações, né? de pagamento. Do lado da Seja algo realmente rodoviária, inovador. existe alguma limitação conhecida pela ClickBus que pode ajudar a gente ao norte do projeto? Eu sei que provavelmente nem todas as ideias vão ser pertinentes nesse sentido, né? Alguém tá gravando? A gente vai Eu ter Eu tô tô. gravando. uma série Eu também tô. de restrições ali, eu imagino, né? E aí eu gostaria de saber se você já tem alguma mapeada sobre isso. A gente normalmente tem algumas restrições em rodoviárias. Na rodoviária do Tietê, a gente montou uma sala VIP. E foi vencer várias barreiras ali, Leandro, de tudo, assim. Desde Wi-Fi até o que a gente pode ou não pôr ali dentro da sala, né? Mas a gente não precisa trabalhar com limitações, tá? Eu acho que a solução precisa ser estruturada como um plano de implementação. Então, é legal vocês trazerem assim, ó, aqui para funcionar, vai precisar de Wi-Fi, vai precisar dessa infraestrutura. E a ideia é que a gente consiga levar essa infraestrutura para alguma rodoviária que a gente consiga negociar e fazer funcionar. Porque o principal desse projeto é criar uma experiência imersiva de futuro, onde as pessoas possam ter uma experiência na rodoviária que é uma experiência totalmente nova. Tá fácil Então, acho demais. que se a gente se focar muito em Assim, pô. restrições, a gente pode ser que corte Ah, alguma então, coisa porra, não que fica, seja bacana. não precisa Mas, focar em assim, tem que ser restrição, então não pautado pode em inventar cima de qualquer coisa. coisas que A gente pode sejam colocar o possíveis de Jarvis para serem atender na rodoviária. executadas. Então, pode ter uma Colocar o infraestrutura cara dar um test física, drive mas no tem que ter ônibus uma antes de dirigir o tecnologia ônibus, que pra ele ver como é que permita é. infraestrutura física. Não é. Eu acho que o Fazer uma limite viagem de é teste, esse, que ele vai assim. dormindo, ver se Não tá pode ser confortável Vai o só uma ônibus pra ser, visão ele. de futuro. Tem que ser vai algo ser um que chip cerebral, a a gente pessoa consiga, de vai fato, comprar a implementar passagem pelo pensamento. fisicamente, né? A pessoa Faz entra na todo sentido. rodoviária, já sabe o que tá E aí eu pensando. gostaria de tirar só uma dúvida Isso em aí relação eu a quero esse ver. app daí, mas eu acho que seria uma Vai direção ganhar, pô. para a Gabriela daí. Aqui, eu tive uma Não tem ideia. descrição, tem Nesse só ano, descrição, a pô. gente tem algumas Eu tive uma tecnologias que a gente ideia. está analisando ali, Uma para coisa boa atender, seria. principalmente ali Eu nas já vi portas isso em um da site Android, e eu uma achei muito parte foda. Você sabe o de quê? JSP Hum. para Você aplicações full manda o que stack. você quer e ela Existe alguma reorganiza limitação a em interface relação para a você achar o negócio mais este fácil. desafio? Como assim? Porque nos anos anteriores, Tipo assim, a gente teve algumas você quer. limitações, Eu né? quero a Era configuração de volume. referente Você não tá às achando. Ela muda a Ah, tá. interface tecnologias que inteira estavam e sendo apresenta a usadas configuração na naquele sua ano. cara, assim, ó. Eu gostaria de saber, porque realmente acho Isso que aí te montar doida. uma solução tecnológica Mas aí é muito usando viajado. JSP, provavelmente o pessoal aí Mas não conhece tem restrição? JSP, é Ele falou é que não um tem verbo restrição, por então si deve só, né? implementar. Mas é isso. Então, como funciona, né? Não muda nada do que foram os anos anteriores, né? Então, para a entrega do challenge para a empresa, não se limitem à tecnologia. Vocês podem usar tudo que vocês imaginam e mais um pouco. Agora, para as entregas das sprints, a gente tem que se limitar às tecnologias que a gente está aprendendo. Então, não tem como fugir muito, porque Mas de senão que vocês adianta? acabam perdendo ponto. Ok. Só para entender melhor. Na questão das sprints, ainda é aquela questão que o challenge é as sprints do challenge mesmo, né? Você comenta, não do outro desafio que a gente tem em paralelo. Não, das sprints do challenge. Ok, perfeito. Tá certo, muito obrigado. Era isso Imagina. mesmo. Aí temos mais mãozinhas levantadas, acho que é o Leandro. Pode falar, Leandro. Ah, não, desculpa, eu acabei de falar, não Tá, abaixou, eu acho. não, beleza. Então é o Roger, próximo. Oi, turma, tudo bem? Estão me ouvindo tranquilamente? Maravilha. Tudo bom, Roger? Tudo bom, Hugo? Queria tirar uma dúvida voltada ao modelo de negócio do projeto em geral. Eu lembro que, por exemplo, muito que a gente ouve quando a gente vai elaborar, por exemplo, esses projetos, a gente tem que pensar muito no se ele vai ser implementado de fato, né? Porque, assim, eu acho que não adianta eu treinar como vai ser
um modelo super bonito, artístico, em que uma pessoa vai usar e depois vai quebrar e não vai ter manutenção, é caro para manter, enfim. Então eu queria pensar mais ou menos um pouco como que a gente deve pensar em relação a criar um modelo de negócio para justificar realmente, de fato, uma implementação. Só para dar um exemplo. Eu entendo que a ClickBuzz, ela funciona com duas formas de receita, uma de capturar o cliente que vem, que seja qual for a empresa, e, enfim, ganhar uma porcentagem pelas viagens que eles refazem. Enfim, eu entendo que eles não ganham necessariamente por ter uma frota de Fazendo ônibus, uma mas sim por mentoria. É que eu tô gerenciar mais uma confuso. malha de uma forma muito Isso que eu estratégica falei. e se tornar realmente um canal para essas empresas de ônibus, certo? Dado que é Isso. isso, O modelo desculpa, principal nosso é a venda da passagem. Então, a gente ganha para vender as passagens como um agente, né? E aí tem um segundo modelo nosso, que é ser atrativo para as viações venderem suas passagens em nossas plataformas. A gente tem plataformas que a gente chama de white label, que a gente põe o nome da aviação lá, mas o mecanismo todo é nosso. Então, são esses dois principais segmentos aqui. A gente atrair o público para ganhar um fee de venda de passagem e atrair a empresa, porque nosso modelo de venda de passagem online atrai clientes para aviação. Então, só sendo entendi. 100% Nesse smartphone caso, eu pode ir queria no entender mais assistente. ou menos como a gente pode Não, olhar não. para estruturar essa solução. Porque, assim, eu fiz muitas pesquisas, BCG, McKinsey, Gartner, um monte de coisa, várias instituições de mobilidade no mundo todo, e a gente vê que tem algumas tendências específicas que a gente pode explorar e podem ter um valor muito grande para ClickBus. Mas assim, ao longo do challenge, a gente ouve que tem um viés bem grande para UX, para a experiência do usuário e tudo mais. Eu quero entender, assim, qual é o limite que a gente tem, né? Até onde eu posso criar uma solução que, pô, para negócio é fenomenal, mas talvez não tenha user experience, né? Talvez é uma ferramenta que vocês podem, enfim, se aproveitar muito, porque faz sentido por causa da empresa, etc, etc. Mas não é o que vocês estão buscando. Como que eu vejo isso? Tipo, eu Bom, ignoro a parte de negócio e foco em entregar algo legal para UX, ou, assim, como vocês veem? Perdão. Obrigado. como que a gente vê? Pô, muito boa pergunta, Roger. Como que a gente vê? A gente quer algo que seja bastante focado em UX. E aí, quando eu estou falando em UX, é no sentido clássico de criar uma experiência maravilhosa, mesmo que essa experiência não seja, num primeiro momento, economicamente viável. Que é assim, pode ser que isso não traga muito dinheiro, mas seria legal ter isso, assim. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vocês devem lembrar quando o iFood criou um projeto de entrega por drone. Isso foi muito legal porque colocou o iFood em um monte de televisão, jornal, mídia gratuita. E isso não trouxe um real ali, sendo mais barato do que entregar por moto. É isso que a gente quer gerar. A gente quer gerar uma experiência transformadora e não um modelo de negócio Então, quero esse modelo de que a gente negócio. possa escalar e ganhar milhões em cima disso. Não, Eles não só é querem que essa a ideia. um jornal faça uma matéria sobre isso. Realmente. Contribuindo aí também, corroborando, na verdade, com o que falou. Sim, eu, pelo menos, nas rodoviárias que eu estou acostumado, seja Tietê, Barra Funda, de Florianópolis, Porto Alegre, né, ou de Pelotas, principalmente a de Porto Alegre, é um ambiente escuro, né, um ambiente ruim, um ambiente, assim, que a pessoa está louca para ir, por exemplo, na sala VIP da sua aviação, né? Então, acho que não sei se vocês andam muito de ônibus, mas é esse pensamento, entendeu? É meio que, putz, pensa num oásis, assim. A pessoa entrou na rodoviária, geralmente o que tem na rodoviária? Putz, uma venda de jornal, que é uma operação pequena, uma aviação local. E a ClickBus é uma empresa de médio porte para cima, né? Líder do mercado no seu segmento. Então, teria, por exemplo, capital de fazer em uma rodoviária específica alguma coisa assim, uau, mais bonita até visualmente, né? De captar o usuário. Então, assim, não precisa pensar que a gente vai colocar essa solução em todas as rodoviárias do Brasil, num custo baixo, que aí é tentar resolver dois problemas, né?
resolver só um aqui. É isso. É isso. Vamos resolver o problema da inovação e não necessariamente o problema do custo aqui nesse primeiro momento. Aí a Giovana fez uma pergunta aqui no chat também. Hoje faz mais sentido para vocês avançar com uma solução centralizada que integre toda a experiência da rodoviária inteligente em um único app ou começar por módulos estratégicos, como otimização automática de plataformas para reduzir fluxo e atrasos, embarque biométrico sem filas, notificações inteligentes e preditivas para o passageiro e automação do despacho de bagagens, com a possibilidade de evoluir para essa integração completa depois? Eu queria tudo, né? Mas eu sei que é inviável fazer tudo. Acho que vocês podem focar em uma solução. Eu acho que até porque o tudo ali está falando de um único app, né? Aí a gente tem que ver se é um app de fato, se não é. Mas acho que vocês podem focar em uma solução mais específica um pouco. Porque não dá para fazer tudo. O challenge é limitado quanto a isso. Acho que até o tempo de vocês aí não vai permitir vocês se dedicarem tanto. Maravilha. Aí, Giovana, depois sinaliza para a gente se a dúvida foi respondida ou se tiver mais dúvidas, pode colocar aqui no chat novamente. Aí, Aí só fazer um complemento aqui, Gabriela. Eu acho que é muito legal quando vocês forem apresentar a proposta de trabalho de vocês para a gente, e aí eu espero que a gente consiga ver uma por uma aqui, grupo por grupo, que vocês tenham essa visão de onde seria o todo, assim, nem que seja só uma visão, assim, ó. A gente está fazendo isso daqui se encaixa num todo. Isso é importante ter um contexto, né, da visão, mas não tem como a gente fazer tudo. Não dá. Eu também acho que é legal pensar em uma solução do começo, meio e fim, né? Como a gente tinha falado na última agenda. Pensar em toda a história de uso disso que vocês estão propondo para a gente. Então, ao invés de tentar colocar tudo de uma forma apressada e não muito bem pensada em uma única solução, um único aplicativo, que seja, é mais legal vocês pensarem em algo mais profundamente. Lembrando que algumas coisas que estão aqui no próprio exemplo da Giovana são coisas que não têm impacto direto no público que a gente quer, né? Por exemplo, assim, automação do despacho de bagagem. Isso é uma coisa que é muito por trás ali da rodoviária e não teria um impacto de mostrar uma rodoviária inovadora. Então, eu acho que assim, Nossa só parte tomar não tem que também cuidado tacar com o isso. foda-se só. Assim, o Eles drive querem é só experiência do inovação usuário. mesmo, só chamar atenção. Eles não precisam ficar colocando um monte de coisa diferente, de não sei o quê. Só tentar literalmente chamar atenção e foda-se, mano. E tentar ter um escopo de como isso pode ser implementado de maneira abrangente aí em todos os lugares. Mesmo que não tenha restrição, que não faz nenhum sentido, mas... Hugo, pensando um pouco na regra de negócio e até pensando ali em alguns indicadores, quando vocês falam que a gente não precisa pensar em rodoviária grande, então podemos pensar que vocês não estão pensando numa receita financeira grande, né, também, esse retorno, né? A gente não está pensando em retorno aqui, a gente está pensando em impacto. Então vocês não estão esperando a parte financeira, a parte de receita, é só o impacto com o usuário mesmo. Exato. Aqui o grande case de sucesso é esse, vocês conseguirem desenvolver algo que seja legal e pare de pé, que a gente consiga implementar isso Vai gravar agora. em algum lugar que pode ser uma Esse é o que eu queria saber, velho. assim, estou na região de Campinas, Também, pode ser uma também eu não rodoviária tenho mais pergunta, não. Osvaldo, Respondeu alguma coisa tudo. assim. Não. E que a gente consiga que isso, de alguma forma, tenha um apelo de mídia. Isso é Apelo o de mídia ideal ainda. aqui. Isso quer chamar atenção, E a pô. partir daí a gente consegue derivar outras inovações que talvez atenda todo mundo. Ele colocou, ele explicou bem na parte que ele falou igual do iFood. Isso ele mas explicou não é bem. esse o ponto que a gente está mirando agora. A gente está mirando mais no impacto mesmo, assim. Então vocês estão mirando mais ali voltado para o marketing, então.
Isso, mas não propaganda, né? Não é uma criação de uma propaganda, tem que ser algo que de fato possa ser uma experiência. A experiência dentro do aplicativo da ClickBus, né? Eu acho Pode que eu ser lembro dentro que do aplicativo, pode ser fora, pode ser mais abrangente que só o aplicativo. Tá, entendi. Que eu acho que na mentoria passada a Juliana falou que poderia ter essa conexão, né, com o aplicativo, né? Pode Então, ter. beleza. Uhum. Então, o foco de vocês não é receita. Então, isso aí já tirou uma dúvida que eu tinha. Aí teve uma Obrigada. pergunta aqui no chat que acho que vai muito de encontro com o que vocês estão falando, né? Que até a Juliana respondeu. Então, a proposta nos slides parecia muito mais sobre logística e não muito sobre UX. É isso? Daí até a Ju respondeu, né? Podem pensar nos slides mais como uma visão de futuro para a experiência de quem viaja de ônibus. Foquem em pensar em ideias ricas, em UX que consigam atingir os públicos offline. Então, eu Isso achei que o Eliseu falou é um bom resumo do que a gente está falando aqui. Não, maravilha. Aí temos mais mãozinhas levantadas. Roger? Vocês têm a apresentação? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm a apresentação com vocês que a gente fez? Sim. Tá. Vai lá, Roger. E aí, tudo bem de novo? Queria tirar mais uma dúvida. Assim, vocês comentaram bastante sobre, por exemplo, para pensar numa visão como algo mais avant-garde, assim, mais avançado, mais diferente, que vai chamar atenção. E ao mesmo tempo, vocês estão falando bastante sobre ativação offline. Isso vai de encontro com algumas pesquisas que eu fiz, mas eu queria, assim, entender mais ou menos se eu devo buscar um direcionamento a nível de, beleza, a gente vai fazer um piloto, sei lá, vou dar um exemplo de ativação que você citou. Mas existem outros indicadores que a gente pode buscar? Porque, assim, eu entendo que a tendência é que a maioria dos projetos vão inclinar para a mesma solução, né? Acho que isso foi uma coisa, inclusive, que a gente está encontrando aqui entre os grupos que a gente interage, né? E a gente fala, você trabalha isso, o meu também o meu também, o meu também. Lá no Então, grupo, assim, eu acho que isso vai acabar dando um viés muito grande, assim. E, claro, eu quero fazer um trabalho original, Transformer. Next, lógico, meu projeto for digno disso, né? Então, eu queria ouvir um pouco se, assim, existe algum indicador, existe alguma métrica que a gente pode buscar, existe mais fontes que a gente pode beber para criar um projeto piloto que seja nesse nível, mas, assim, que não pense só em ativação offline? Assim, qual que é o grande drive que a gente quer? É diminuir o atrito que as pessoas têm nesse processo de comprar passagem e embarcar no ônibus, e de ir na própria viagem. Eu esperaria que, como a gente fez um desafio mais aberto, eu não esperaria ter só uma coisa, esperaria ter ideias mais amplas aqui. Eu acho que eu não sei se eu entendi tua pergunta, mas acho que o grande direcionador é assim, o que reduz o atrito dessa pessoa que vai viajar de ônibus em todo o processo ali e torna esse momento um momento mais mágico para ele, porque quando a gente viaja de ônibus é tudo muito difícil. Às vezes a gente Basicamente como compra maneira de número, passagem. Viana. É isso, a minha dúvida foi Vou tirada, tá começar bom. de comprar passagem online. Às vezes eu já comprei a passagem online, só que lá na rodoviária eu preciso descobrir aonde que eu vou embarcar, e aí eu preciso descobrir aonde que é essa plataforma, não sei que ônibus que é o meu, e Cara, acho que os caras todo mundo mandaram aqui a já foto pra deve, pelo eles, menos uma meu vez, Deus, ter né? viajado de Transformer. ônibus e sabe ali Mandou? das dores que é Mentira! isso, né? Então você tem zero amparo, assim, é tudo muito ainda antigo nesse processo. Eu estou em Campinas, a rodoviária de Campinas é super moderna e mesmo assim é muito complexo. São muitas filas, é muito desorganizado, é, é muito pouca informação, você fica muito perdido quando você chega lá. Então acho que é esse o drive principal. Uma curiosidade, o espaço que foi lançado no ano passado,
ele... Eita, o microfone tá funcionando? Tá funcionando, tô te escutando, José. É o espaço no Tietê, né? Coordenador geral aí, o nosso projeto. Eu tava lendo as notícias sobre ele na hora que você comentou, porque eu achava que ele funcionava como um guichê, eu nunca cheguei lá. Não. Ele teve essa mesma perspectiva, ou o mesmo intuito? Teve, de ser uma mas experiência. ele E foi um teve a sucesso? ideia de ser uma experiência. Ele foi um sucesso no que ele se propôs, que era divulgar a marca, mas ele era muito mais focado em apresentar o totemzinho, em trazer uma experiência de conforto, assim, um lugar onde a pessoa tinha acesso à água, a lanche, a lugar para sentar. Era muito mais focado nessa experiência de conforto e não Com na ativação. experiência de facilidade. Entendi. E teriam pontos que vocês gostariam, ou podem, ou têm como compartilhar sobre esse espaço que foi um sucesso, ou pontos negativos? Foi isso, foi um sucesso, foi muito difícil de implementar um espaço, não sendo uma aviação na rodoviária. Na rodoviária Tietê é muito complexo todo esse processo, porque tem muita gente lá dentro, e a gente não podia fazer uma propaganda direta lá dentro. Então, quando vocês pensarem a solução, talvez vai ter essa restrição de não poder ser uma propaganda explícita. Assim, tipo, compre no app da ClickBuzz. Porque isso não é considerado não é considerado uma... Como é que eu chamo isso? Não é esse serviço, né? É uma propaganda. Então, para eles são coisas diferentes. E aí precisam ser contratados de forma diferente. Mas eu acho que é a única coisa. Eu acho que o ponto bom é que, mesmo sendo muito complexo, a gente conseguiu resolver todos os problemas e está lá, o que deixa aberto para a gente conseguir ir um pouco além. Na nossa apresentação, vendendo a ideia, a gente precisa incluir, a gente já falou agora há pouco sobre a parte financeira, monetária, a rentabilidade dessa ideia. Isso que eles querem, a gente precisa também se preocupar com essas barreiras de implantação da ideia? O que você mandou? Deixa eu ver. Levar em consideração, por exemplo, que foi complexo de implantar isso no Tietê e que não pode ter propaganda? É isso que eles querem, fácil de fazer, não tem restrição, o que vocês conseguirem... Agora eu vou taxa também, beleza? Viabilidade financeira, eu não sei se é manda requisito que vocês têm aí. Eu vou mas mandar. se não for, eu entendi ali Mandar. pela sinalização da Gabriela, não é? Não é. É legal vocês se preocuparem, que eu acho que a primeira pergunta que sempre alguém vai fazer quando vocês apresentarem uma proposta é: quanto custa? Eu acho que isso é legal vocês terem uma noção, nem que seja uma noção das coisas que estão no poder de vocês, assim, da infraestrutura que vocês estão propondo, né? Vou colocar, sei lá, um portal RFID aqui. Quanto custa para pôr um portal RFID? Essas coisas é legal ter um pouco noção, é uma estimativa, né? Mas do ganho financeiro, não. Não precisa se preocupar com essas restrições, por exemplo, de propaganda, porque a ideia não é isso, né? Não é a gente fazer sei lá, uma tela que passe propaganda, não é isso. Então, acho que esse ponto não precisa se preocupar. Certo. Obrigado. Matheus? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite, Matheus. Eu gostaria de tirar uma dúvida, né, em relação ao público-alvo do Challenge, no sentido que, se a gente pensar no mundo dos negócios, a gente pode pensar em dois meios, né? Ganhar o cliente pela exclusividade, o conforto que a gente pode proporcionar, ou ganhar em questão de volume, né? E vou destrinchar esses dois pensamentos, né? Eu vi que vocês comentando alguns temas, como a venda das passagens para o pessoal que vai presencialmente no guichê, né? Que às vezes não é um público que a ClickBuzz acaba não convertendo, porque está mais acostumado a comprar na hora, chegar lá presencialmente, e é um cliente que é perdido. Assim como também vocês comentaram do incentivo do uso das white labels, que também seria algo a se pensar.
Mas o que eu tô mais confuso, assim, é que o que a gente deve focar? A gente deve focar na conversão desses clientes em volume, ou seja, tipo, conseguir pegar esse cliente que vai presencialmente, que não costuma pegar offline, fazer questão de aumentar a volumetria de vendas no online, acho que eu vou jantar, ou mas com todo respeito, focar depois na nada exclusividade. esclarecedor, Não, essa mentoria nada esclarecedora, eu vou jantar, a mano. melhor Acho que é o experiência melhor para esse passo. usuário para garantir Você a vai fidelidade sair? dele. Eu Então a não gente sei vai se vai trazer ter uma mais alguma coisa que experiência vamos falar. totalmente Acho que diferenciada vai ter mais do alguma Acho que coisa eu que vou vamos falar sair sobre? também. Acho que eu vou sair para a gente também. Mas converter podia. esse cliente Tem. para dar um tratamento VIP especial, assim. Posso Isso até que eu o não entendi. final? Vocês querem ganhar na volumetria Então você até quero fazer isso aqui, do pô. cliente que está offline e Também acho do que não. online, ou vocês querem proporcionar Você uma acha que experiência a gente única? sai? Ô, Lucas, você vai sair, Entendeu? Lucas? Essa dualidade que eu estou pensando. Tem várias Por você aqui, dualidades eu não aí, consegui entrar. talvez Ué? trialidades ou mais. Eu tô vendo Por Mas o que vocês estão isso é falando e proposital, Matheus. Por pelo. isso Eu tentei que entrar pelo quando Teams o pessoal no falou site, aí, só que eu não todo tenho mundo vai fazer a mesma ideia, para mim é o login, chocante, esqueci. porque, por exemplo, qualquer um desses dois caminhos que você falou são E o meu caminhos de Teams projeto do que PC, ele poderiam ganhar o desapareceu challenge. com o HD aqui. Uhum. O importante é vocês terem foda. claro que vocês vão fazer uma coisa ali e Ah, precisa é que, tipo assim, Mas eu acho que também eles tá estão ter um sendo bom. muito objetivo claro, genéricos. né? Eles Não estão dá sendo muito para genéricos. Tipo tentar assim, fazer eles deram um tudo. norte legal. Esse Tipo assim, challenge, não é isso que eles querem, mas ele assim. está muito mais aberto, talvez, do que Eles os querem outros que só, vocês têm, e só muito mais aberto surpreender, do que o né? que a gente fez no ano passado. É. Acho que a coisa que mais E é define isso aqui foi o que ele falou proposital, é lá de sobre, fato tipo, eles estão para querendo de fato buscar um terem, impacto, não que seja necessariamente um retorno para financeiro vocês instantâneo, poderem mas ficar que eles livre para busquem isso aí terem Eu como também acho que ideias uma tá coisa bom, que né? chama e atenção vocês para a marca e explorarem essas buscar. ideias dentro do Sim. desafio. Acho que Azul a tá gente bom, já né? tem. Agora nós só precisa pensar em como que a gente vai fazer alguma coisa que é um Quando a totem, que não é um gente tem totem, esse que é tipo de inovador, mas não desafio, é. né, a Porra, gente sei lá. pode ter ele em todo tipo de maturidade de Afastamento velho. negócio Loucura. Botar um robô possível. Não sei se vocês já viram lá falar na, lá disso. Já na, falou, pô. no É negócio. Mas a um gente tem, Transformer por que vira um ônibus, aí vira exemplo, pod poderia também, o ser um Transformer. challenge É isso que assim, tem que ó. Eu preciso otimizar a Aí minha é foda. recuperação das passagens disponíveis. Hoje eu ser. demoro, Não, é isso. sei lá, 200 Eu vou milissegundos jantar, para eu vou exibir sair na mesmo, gente. tela. Valeu, aí Que eu vou. passagens que tem Vou Vou ver se eu sair penso alguma também. coisa aí pesquisa diferente e aí, eu mano. Eu quero mando fazer em alguma coisa Eu pra 150 pensar. também. milissegundos. É Valeu, um valeu. problema super Também. definido, um Falou. escopo super claro.